um eixo com 4 elementos. Ele é um tensor unidimensional. E aí, ele é exatamente um vetor, tá bom? Então, um vetor é um tensor unidimensional, tá bom? É mais fácil falar tensor porque, ó, o vetor é unidimensional, uma matriz é bidimensional. Aí, para não ficar tudo muito confuso, colocou um nome assim, ó. Então, o tensor rank 1, ele é um vetor. O tensor rank 2, ele é o quê? Uma matriz. Então, galera, só para não se confundir e saber o que é tensor. Tensor é quando a gente está falando de n dimensões. Não se confunda. Então, vamos lá. Bora alterar agora a dimensão de um vetor? Olha só, eu tenho o vetor de uma dimensão aqui, certo? Isso aqui é um vetorzinho, certo? É o meu vetor de uma dimensão. Quando eu uso o atributo shape, eu posso alterar exatamente a shape, o formato do meu vetor. Então, olha só, era de uma linha, eu vou dizer que ele é de 2 linhas e 2 colunas. Lembrando que sempre tem que respeitar a quantidade de elementos. Se eu vou transformar um elemento de 2 linhas e 2 colunas, eu tenho que ter, no mínimo, 4 elementos aqui em cima. Fechou? Então, olha só, shape 2 e 2, tá lá. Agora, nós temos aqui um tensor de 2 dimensões aqui, linha e coluna. Bora fazer um reshape agora, Eduardo. Além de mudar a shape aqui, eu tenho uma outra forma de alterar essa parada, que é por meio da função reshape. Ó. Outra forma útil de mudar o shape do meu tensor é simplesmente usando a função reshape. Como é que usa essa parada, Eduardo? Tá aqui simples, ó. Eu tenho aqui o meu array, certo? NumPy array, essa lista de 1 a 4. Quando eu executo, tá lá o meu arrayzinho, tudo bem? Agora é o seguinte, agora eu quero fazer um reshape dessa parada. Eu quero transformar ele do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, em 2 linhas e 2 colunas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um reshape e vou colocar o formato aqui dentro. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui, ó, shape é igual, eu tô colocando aqui, ó, ponto reshape. Já coloco a fórmula em cima, tudo bem? E aí executo e vai ter o mesmo resultado. É claro, tá aqui uma matriz, 2 linhas e 2 colunas. Bateu? Galera, tem mais um atributo, os arrays. Eles têm 2 atributos importantes. Um é o ndim, que é para você saber o número de dimensões. E o size, que é para você saber o total de elementos de registros. Como é que eu uso essa parada, Eduardo? Vou dar um exemplo aqui, ó. O número de eixos ou dimensões de um tensor é dado pelo atributo ndim. Então, quando você quiser saber os eixos, as dimensões, é ndim. Enquanto o número total de elementos é dado por size. Então, ó, não se perde não. Presta atenção nessa parada aqui agora. Nós vamos criar uma array que é uma range de 9 elementos. Quando eu executo, o que você vai ver aqui? Ó? Nós temos, eu coloco o V aqui, e aí nós temos 9 elementos. De 0 a 8 dá 9 elementos. Agora eu quero que você fique comigo e não se perca. Não se perca. Olha só, o que a gente vai construir agora? Nós vamos criar um vetor que ele tem 3 dimensões. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar em um objeto um vetor de um elemento que tem 3 dimensões. Como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar primeiro como é que eu vou criar ele. Eu vou criar um vetor e esse vetor ele é exatamente um vetor com 9 elementos. Eu vou pegar e vou colocar cada um em uma dimensão. Cada um em uma dimensão. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Eu tenho uma matriz e assim são 2 dimensões. Aqui dimensão 1 e aqui dimensão 2. Agora, a gente vai colocar ele numa terceira dimensão. Quero que você olhe, então, a profundidade. Então, olha só, eu quero que você olhe agora para o seguinte. Esse tensor, ele vai ter 3 dimensões. Nós vamos ter aqui, ó, nessa dimensão aqui, ó, essa dimensão aqui, ó, é a matriz bidimensional. E a gente vai ter aqui, ó, o elemento aqui em cima, 0, 1 e 2, tá bom? Nesse eixo aqui, ó, 0, 1 e 2. Aqui nesse eixo aqui de baixo, a gente vai ter 3, 4 e 5, tá bom? Esses elementos vão estar aqui. Só que agora eu quero que o 6, 7 e 8 estejam numa outra dimensão, que não seja essa aqui, bidimensional, mas que seja outra. Eu vou colocar ele aqui, ó, nessa outra dimensão aqui, ó, na profundidade. Tá vendo aqui, ó? Vou pintar de vermelhinho aqui, ó. Tá vendo esse eixozinho aqui, ó? É a profundidade. Então eu quero que esteja aqui o 6, o 7 e o 8. Então, essa é uma forma da gente utilizar um tensor para a gente olhar em outras dimensões. Quando a gente executa aqui, ó, você vai ver que ele tem 3 dimensões. Ó. Eu vou mudar o reshape dele e eu vou falar que ele vai ter 3 dimensões. Quando eu executo, eu crio o array com 3 dimensões e aí eu mostro para vocês aqui. Qual é a shape? Tá lá, ó. A shape são 3 dimensões e 9 elementos. Bate ou não bate, galera? 9 elementos. Então, ó, é como se tivesse assim, ó, 0, 1 e 2 aqui. Depois, os 6, 7 e 8 aqui. E numa outra dimensão assim, ó, estaria ali, ó, o 3, o 4 e o 5. Então, nessa dimensão aqui estaria esses caras, nessa dimensão estaria esses caras, e naquela dimensão estaria esses outros caras aqui. Beleza? Deu para entender? Espero que você tenha compreendido. Realmente, a mente humana não foi feita ali para ver muitas dimensões, mas esse aqui é um objeto mais ou menos tridimensional. Eu acho que deu para você pegar.